Hoje nós vamos falar sobre o falso testemunho contra o seu próximo. Aqui nós vemos, em primeiro lugar, quero dizer, sobre a questão é uma proteção de Deus, da lei de Moisés, para quem? Para o sistema judicial. E o sistema judicial, pastor, está doido? Sim, o sistema judicial já estava em vigor. Você lembra que Moisés recebeu um conselho do sogro dele, do Jetro? Escolher juízes de 1000, de 100, de 50 e de 10 famílias. Dizem 10 homens, mas é família, cada homem representa uma família, tá certo? Então a lei aqui é a seguinte: não darás falso testemunho contra o seu próximo. É o recém-estabelecido sistema judicial do Moisés. Então existe aqui a questão de acusação e defesa, e ambas devem basear-se na verdade. De outra forma, a justiça não pode ser estabelecida. A justiça só pode ser estabelecida tomando como base a verdade, a veracidade dos fatos. Se você entra no meio de uma história dessa e, sei lá, às vezes as provas testemunhais, vamos dizer assim, ou o falso testemunho pode de repente anular outras evidências, outras provas materiais, por exemplo. Você chega lá e diz: eu estive lá com ele, eu vi, foi assim, assim, assado, sendo que você não esteve nem lá. Bom, é um negócio muito grave, muito grave. E aí a justiça não vai poder ser estabelecida, por isso você pode depois responder por obstrução de justiça. Por quê? Porque a justiça, ela só é manifesta se ela tiver como base a verdade dos fatos. O que aconteceu? O que realmente aconteceu? Por isso que é preciso tantas provas testemunhais, materiais, etc. Tá bom? Para que em cada caso o juiz tenha o seu discernimento e possa estabelecer justiça. Êxodo 23:1 condena o falso testemunho em nível pessoal, né? Êxodo 23:1. Deixa eu ver se eu acho aqui, negado, rapidinho. Ninguém faça declaração falsa e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Problemas muito sérios. Tem gente que brinca com isso. É um problema. Êxodo capítulo 23, versículo 1, proíbe a fake news. Fake news não, ok? É uma espécie de estar ligada a falso testemunho. É uma notícia falsa que você dá, querendo, sei lá, caluniar alguém, alguma coisa. Deuteronômio 19, versículos 16 a 20, é onde o tiro sai pela culatra, testemunha falsa. O sujeito acaba tendo que ser punido pelo crime de ter testemunhado falsamente. A mentira, mesmo aquela mentira artística, sabe, é condenada no decálogo de Moisés. A mentira é condenada, certo? O pai da mentira também aqui é condenado, o diabo. Não aceite mentiras, vá atrás da verdade dos fatos, porque sem a verdade dos fatos a justiça nunca pode ser estabelecida, ok? E o próximo mandamento, o 9, não cobiçarás a casa do teu próximo. E o 10, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Os dois aqui, eu coloco o 9 e 10, o pessoal divide esse último versículo, que é Êxodo 20, versículo 12, divide em 2 mandamentos, ok? 2 mandamentos, ok? Então, veja bem, não cobiçarás do teu próximo a casa, a mulher, os escravos, os animais, coisa alguma dele. A cobiça aqui é um desejo. O que é cobiça? Um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo ardente é o que a Bíblia chama de concupiscência. O apóstolo João diz que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Isso não vem do Pai, mas é do mundo. Existem 2 tipos de concupiscências que estão ligados à questão de cobiça. Concupiscência da carne e dos olhos. Aquilo que você não tem, você quer alcançar. E a soberba da vida é o mal, é o terceiro mal aqui que aparece, um outro tipo de concupiscência. Na verdade, sabe, os 2 primeiros é quando você não tem, você quer alcançar. E o terceiro aqui é você já tem, você se torna soberbo, porque você já tem, você se torna soberbo. Ok? Isso é para você entender o quão bom que a nossa natureza é, valeu? Tudo que está no mundo é isso aí. E aí o mandamento diz para você não cobiçar, não desejar nada do que é do seu próximo. A lei aplica-se não só aos atos, mas também aos sentimentos, às intenções, tá certo? O 7º mandamento proíbe o sexo com a mulher do outro. Uma mulher casada, você não pode fazer sexo com ela, ok? Não pode. Lá, para a época, você podia ter 30 mulheres, se você tivesse condição de manter. Tem gente aí doido, já quase tirando a vida por causa de um, como diria o meu irmão. E tem mulher também maluca lá por causa de um marido, imagine aí. Não, mais 7 esposas. Vai doido.
Então, o que não podia era você fazer sexo com uma mulher casada, lá no sexto mandamento, lá atrás. Agora está proibido aqui, no caso, você desejar. Você não pode desejar nada do seu próximo, nem a mulher dele, nem coisa nenhuma. Pecado. E agora diz que o desejo de ter sexo com essa mulher é proibido. A lei se aproxima do que Jesus falou em Mateus 5, do versículo 21 ao 24. Mateus 5, 21 ao 24. Né? Você não desejar a mulher, aquela questãozinha da mola no pescoço, tal. O cara quer ficar olhando. Ok? O mandamento posterior, o sétimo, oitavo, não sei agora, diz: proíbe o furto ou roubo daquilo que é propriedade do seu próximo. Agora, nesses últimos aqui, o último versículo que eu leio, esses dois últimos mandamentos, está proibindo que você deseje a propriedade do seu próximo, a casa dele, os escravos dele, as coisas dele. Vamos traduzir. Às vezes você está dentro da igreja, mas, meu Deus, eu quero prosperar, o irmão fulano tem um carro tão bom. Por que você não me dá um carro como aquele meu irmão? Pode preparar as costas, irmão. O Senhor vai tratar contigo, você vai levar muita chibata nas suas costas, até você aprender. Olha, um dos princípios que Deus está falando aqui para a gente, aqui não é só a questão de você não furtar, não. Ele está proibindo você de ficar desejando o que é do outro. O que é do outro é do outro, rapaz. Ele recebeu e pronto. O homem não tem nada se do céu não lhe for concedido. E a vida de um homem não consiste no número de bens que ele possui, não. Coloca isso na sua cabeça, ô desejoso. Tá bom? Senão você vai se dar mal, maluco. O Senhor vai te pegar para tratar contigo de forma bem, sabe? Bem justa. Versículo 20. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e assim vocês fiquem livres de pecar. Que combinação maravilhosa e simples, né? É preto e branco, bem simples, bem fácil de entender. Temor, santificação, você evita problemas com pecados, ok? Capítulo 20, versículo 21, leis sobre o acerca de altares, ou acerca do altar. Diz assim: mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava, uma nuvem escura. Olha aí. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmo o que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos, as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas, os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei então a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedra, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Bom, vamos aos comentários. Quando fala aqui que Yahvé ficou oculto, escondido, oculto numa nuvem escura, e só Moisés se aproximou dele, é o mesmo relato de Êxodo 19, versículo 9, né? E aqui eu terminei dizendo que Moisés era reconhecido como mediador entre Deus e o povo. Deus, no caso, Yahvé e o povo dele, que é Israel. E então, a essência do pacto mosaico aqui ficou para trás, aqui, que é o decálogo. A essência, né, foi concluída. De Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 20. Né? Bom, agora vamos falar do versículo 23 de Êxodo 20. Diz assim que não façam imagem. O Senhor diz: olha, vocês viram que eu falei para vocês, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem, não façam. Ou seja, eu acho que uma das questões de Deus estar oculto na nuvem escura foi exatamente para que o povo não fizesse nenhuma imagem, porque esse é o primeiro mandamento. Se já começar, o que eu disse, começar quebrando o primeiro logo, qual é? Assim como o primeiro mandamento com relação a Deus era honrar a Deus, aí, né, a questão dos pais eu coloquei aqui, não pode começar errado. Mas essa ideia de não fazer ídolos de prata e nem de ouro reforça mais também a ideia de que anteriormente as pessoas faziam ídolos e cobriam, se fosse do que fazer de madeira, cobria com ouro. Está vendo qual é a ideia, o valor do ídolo? Não é só questão espiritual, mas eles eram cobertos com prata e com ouro para durar, né? Da durabilidade. Tá certo? Então a ideia é que eles eram politeístas e eles tinham muitos deuses, só que esses deuses, essas imagens eram cobertas de ouro e de prata. No versículo 24 de Êxodo 20, façam-me um altar de terra. É simples, um altar de terra, não é não? Faz uma demarcação, cava ali um rego, certo? Pronto, aqui, esse aqui é o altar, lugar santo. Acabou.
façam um altar de terra, altar feito ao ar livre, um altar sem degraus, certo? Aqui começa um novo, vamos dizer assim, surge uma nova ideia de locais de adoração. Adoração hoje a gente fala só, a adoração hoje é cantar música. É assim que eu me sinto muito bem. E o pessoal canta e tal. E está mais ligado à adoração, essa questão de você cantar para Deus, do que a adoração dos israelitas. A adoração dos israelitas aqui era serviço, sacrifício, certo? Isso era a adoração deles. A adoração, tá certo? E estes altares iriam ser locais santos, locais marcados ali para a manifestação de Deus, que era um local onde eles iriam continuamente, as famílias iriam sacrificar, né, os seus bois, suas ovelhas, e então era o local onde Yahvé iria aparecer para abençoar aquela família ofertante. E até aqui, diga-se de passagem, diga-se rapidamente, até aqui cada casa tinha um sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os primogênitos, foi o primeiro sacerdócio, né, depois que eles saíram do Egito, né, os primogênitos do Egito foram mortos, e os de Israel teriam que ser resgatados como um cordeiro, e estes tinham que ter um trabalho especial para Yahvé. Eles que eram autorizados a fazerem o sacrifício. Cada casa tinha um primogênito, ok? Compreendam-se? Então é isso aí. O classe sacerdotal aqui era esse. Mas era algo muito recente, né? Estamos no terceiro mês de história aqui. Então os altares já eram comuns desde a época de Abraão, mas não com essa ideia de que o primogênito seria o sacerdote da casa. Anote aí os versículos ligados ao altar para que você possa pesquisar depois. Gênesis 8, versículo 20, Gênesis 12, versículo 7, Gênesis 13, versículo 4, Gênesis 22, versículo 9, Gênesis 26, versículo 25, Gênesis 33, versículo 20, Gênesis 35, versículos 1, 3 e 7. Ok? O Senhor diz assim, aqui nesses altares de terra, está falando de altar de terra, terra, ainda é terra. Vocês vão me entregar os teus holocaustos e os teus sacrifícios pacíficos, ou sacrifícios pacíficos, ou de comunhão, tá certo? Quando você observa aqui, tem os holocaustos, qual é a diferença, pastor, de holocausto para oferta pacífica ou oferta de comunhão? Me esclareça, pastor, é simples. Os holocaustos são ofertas exclusivas para Deus. Holocausto, o animal era sacrificado e era totalmente consumido pelo fogo. Totalmente de Deus, negócio só para Deus, ninguém participava daquele holocausto, aquele animal não, ele era consumido pelo fogo, ninguém comia parte alguma daquilo lá, certo? Com o tempo apareceu a ideia de oferta pelo pecado dentro dessa questão de holocausto aí, oferta pelo pecado. Êxodo 20, versículo 24, né? Tuas ofertas pacíficas ou oferta de comunhão. As ofertas de comunhão, na verdade, era uma entre as ofertas pacíficas. Tinha muitas ofertas, mas ofertas pacíficas, ofertas pelo nascimento de um filho e assim por diante. Essas ofertas selavam os laços de fraternidade e também apontavam na direção da comunhão com Yahvé, comunhão com os irmãos, comunhão com Yahvé. E trata-se muito mais da restauração da comunhão com Deus, né? A oferta pelo pecado, no caso, tem que ser restabelecida através de um sacrifício, certo? A expiação dos pecados, o recebimento de perdão, aí depois vem a questão da aspersão do sangue, do sacrifício ou do animal sacrificado. Mas quando se fala de holocausto, era totalmente consumido pelo fogo. Todas as ofertas de comunhão, no caso, elas são variantes das ofertas pacíficas. Leia Levítico capítulo 7, versículo 11 ao versículo 36. E ainda no versículo 24 é bom dizer aqui que o nome de Deus, o nome de Yahvé, era lembrado logo no início ali, na entrada do altar, na região onde era demarcado para ser o altar de terra, o local onde ele ia descer para abençoar os ofertantes. Eles tinham que invocar o nome de Yahvé ali, não em outras partes, não invocar o nome do Senhor em vão, tá bom? Então capítulo 20, versículo 25, ele diz, ele pede primeiro para fazer um altar de terra, mas se você quiser fazer um de pedra, por favor, não quebre pedra, não lave as pedras, não, pegue as pedras do jeito que elas estão aí na natureza e coloquem no local lá. Por quê? Porque o manuseio de instrumento para, lavrar, cortar as pedras, isso aí profanaria o altar do Senhor, ok? O Senhor veria isso como uma profanação. O uso de ferramentas o profanaria, é o que diz aí.